Treina. Bom dia a todos. Nós reiniciamos a catequese com muita alegria. Profeta Oséias, hoje a partir do capítulo 6. E se tem a Bíblia Ave Maria, página 1216. Continuando, falando a respeito de arrependimento. Lembrando bem, o povo que abandonou o Senhor e procurou os seus ídolos é chamado a voltar. Mas não a voltar na aparência, no arrependimento superficial. Mas deve voltar de coração sincero para o Senhor que acolhe e ama. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, Ele nos curará. Ele causou a ferida, Ele a pensará. É assim que falam os que não desejam a conversão. Como se dissessem, voltemos para o Senhor que Ele não presta atenção na nossa vida e nós podemos fazer o que bem entendemos. Dá-nos-á de novo a vida em 2 dias. Ao terceiro dia, levantar-nos-á e viveremos em sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa, como a aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Palavras bonitas, mas que o profeta coloca como palavras que vêm de um coração que não é sincero. E Deus responde: o que te farei, Efraim? O que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem da manhã, o orvalho que logo se dissipa. Por isso é que os castiguei pelos profetas e os matei pelas palavras da minha boca. Meu juízo resplandece como um relâmpago. Porque eu quero amor mais que sacrifícios e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Quero sinceridade. Que importante este versículo 6, porque Jesus cita este versículo ensinando os discípulos. Não quero sacrifício. Quem disse que eu pedi jejum? Quem disse que eu pedi abstinência? Quem disse que eu pedi que usassem silício? Nada disto. O que eu pedi é a mudança do coração. Essa mudança me agrada, pois espero do ser humano que ele volte. Eu não pedi também oferendas no templo, holocaustos, sacrifícios de novilhas e de cordeiros. Eu pedi que o coração voltasse para mim. Ai de nós, se ouvindo estas palavras não mudarmos a nossa vida e insistirmos em viver longe do Senhor. Sensibilizemos o nosso coração, porque é a palavra de Deus que nos ensina. Levemos esta palavra totalmente a sério. Com Deus não se brinca. Ele nos chama, respondamos. Muitos responderam e nem importa quanto tempo demore. Espera a sinceridade. Quanta gente, vendo a sua vida, às vezes, desviada do caminho do Senhor, pena, sofre, desejando voltar para o Senhor.
E se deseja, fique tranquilo, porque quem deseja a conversão já está no caminho dela. Voltemos, longe de nós, qualquer retorno aos ídolos deste mundo, aproximemo-nos do Senhor que nos ama e que nos concede a sua própria vida. Quero mudança de vida, amor, misericórdia, conhecimento de Deus, mais do que qualquer coisa. Mas este povo, eles violaram vergonhosamente a aliança, traíram-me. Galaad é uma cidade de malfeitores, cheia de traços de sangue. Os bandidos são a força dela. Uma quadrilha de sacerdotes assassinam no caminho de Siquém, porque seu proceder é criminoso. Eu vi horrores na casa de Israel. Ali cresce a prostituição de Efraim. Ali se mancha Israel. E apesar de tudo, Judá há de ter boa colheita, quando eu restaurar o meu povo e curar Israel. E de novo esta menção da prostituição, que para o profeta Oséias é sinônimo de idolatria. Apesar de todo o sinal de Deus, apesar da sua palavra tão contundente, o povo de Deus custou para voltar o coração a Deus. E nem todos voltaram, apenas um grupo, um resto. Por isso, quando se fala em resto, sempre é o grupo daqueles que voltaram o coração para Deus, sinceramente, que desejaram o caminho do Senhor, que não se iludiram com as coisas deste tempo, mas, voltando-se para Deus, nele encontraram a vida. E de novo agora a denúncia dos grandes. Quando alguém pequeno se desvia do caminho do Senhor, é pequeno. Tem pouca influência sobre os outros, apesar de ter influência. Mas quando um grande se desvia, muitos o seguem. O ditado antigo diz: quando o cedro do Líbano cai, leva consigo muitas outras árvores pequenas. Então, voltemos o coração para Deus, porque nós temos responsabilidade sobre outras pessoas. A iniquidade de Efraim foi desvendada, bem como a maldade de Samaria, porque cometem fraudes. O ladrão penetra nas casas, a quadrilha de salteadores anda por aí impunemente. Não é com sinceridade que eles dizem que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora suas obras más os envolvem e eu os tenho diante dos olhos. Não permitamos ser envolvidos pela maldade. Voltemos o coração a Deus. Prestemos atenção na nossa vida, enxerguemos bem. Falar e enxergar, poderíamos abrir um parênteses para lembrar uma palavrinha do pão cotidiano de hoje. E lá no pão cotidiano é dito assim: cheguei a uma idade mais avançada e percebi que de longe eu estava até enxergando melhor. Por outro lado, de perto, a minha vista piorou muito. E aí eu pensei, que bom, se nós aplicássemos isto naquilo que Deus quer de nós. Aprendendo na vida, enxerguemos bem de longe a nossa salvação.
enxerguemos melhor a palavra de Deus, a sua prática. Enquanto que as coisas de perto, quer dizer, estas coisas deste mundo, não devemos nem enxergar. Melhor que enxerguemos mal de perto e bem de longe no caminho da salvação. E isto o profeta está dizendo. Como é que este povo não enxerga de longe, não vê o chamado de Deus e, preso às coisas próximas e que não valem nada, assaltam, prejudicam, os grandes, sobretudo, pela corrupção, mas todos que aceitam a corrupção e se afastam do Senhor. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com suas mentiras. São todos uns adúlteros, semelhantes a um forno aceso. O padeiro cessa de atiçar o fogo depois que trabalhou a massa, até que ela se levede. O dia do nosso rei, os príncipes o profanam com o calor do vinho. Conseguirá a sua mão deter os insolentes? Quando conspiram, seu coração é como um forno. Toda a noite dorme o calor do seu ressentimento, mas pela manhã queima como chama viva. Todos eles ardem como um forno, consomem seus juízes. Todos os seus reis caíram sem que nenhum deles me tenha invocado. O dia do nosso rei eles profanam. O profeta Amós vai ter uma palavra assim: ai destes que não veem a hora que o sábado passe para roubar mais. Ai daqueles que no tempo de hoje também pensam assim. Bom seria uma epidemia, porque daí roubaremos da saúde. Boa desordem na educação, porque assaltaremos até mesmo a merenda escolar. Que lástima que o coração do ser humano enxergue mal de longe e muito bem de perto. E daí se desviam, se iludem e se afastam do Senhor. Aproximemo-nos daquele que nos chama a uma verdadeira mudança de vida. Alianças funestas. Vamos lembrar um pouquinho da geografia e da política de Israel. Israel era um paizinho de nada. Um povo pequeno, que não era forte nem economicamente, nem pelo seu exército. Houve um tempo que viveram bem, o tempo do rei Davi. Mas não viveram tão bem porque eram fortes. Viveram bem porque os reinos vizinhos enfraqueceram-se demais. E daí deu a impressão que eles tinham crescido. Mas agora, tempo do profeta Oséias, reino dividido, eram muito fracos. E a tentação foi esta: ao invés de procurar a Deus, vamos procurar o faraó, rei do Egito, fazer uma aliança com ele. Pagamos um tributo anual em ouro, para que ele garanta que se nós formos invadidos, ele vem em nosso socorro. O profeta vai dizer: que povo é este que, tendo Deus para buscar, buscam o faraó que nunca ajudou ninguém, nunca precisou de ninguém. Como é que ele iria ajudar? Iria recorrer por um acaso ao rei da Babilônia, exatamente aquele que viria para atacá-los? De jeito nenhum. Então escutemos. Efraim mistura-se com os outros povos. Efraim é uma torta que não foi virada.
Estrangeiros o consomem sem que ele se dê conta. E as cãs se lhe multiplicam sem que ele perceba. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Não se voltam para o Senhor seu Deus e, apesar de tudo, não buscam. Efraim é uma pomba ingênua, sem inteligência. Apelam para o Egito, vão à Síria, e se ali forem, estenderei sobre eles a minha rede. Prendê-los-ei como aves do céu, e os punirei para advertência da sua assembleia. Ai deles, porque fogem de mim. Serão arruinados, porque se afastam de mim, enquanto eu os queria salvar, proferiam mentiras contra mim. Ai desse povo que vai pedir ajuda onde não pode ter ajuda. E daí, os adolescentes, porque exatamente não têm experiência ainda, ingênuos, acreditam em tudo aquilo que se fala, querendo ter segurança na vida, vão procurar alguém que fale a respeito do seu futuro, leem sorte, etc. Ingenuidade e ofensa a Deus. Como vão querer descobrir aquilo que nem o Senhor tem revelado dessa maneira? Que alguém que não conheça coisa nenhuma revele engano e verdadeiramente idolatria. Ninguém pode saber do futuro. Como é que alguém poderia saber aquilo que ainda não aconteceu? Se não aconteceu, eu não sei e nem posso saber. Mas eu posso muito bem preparar o futuro. E de que maneira? Vivendo bem o presente. Realmente, vivamos bem o presente. Como? Ouvindo a palavra de Deus e pondo em prática, o nosso presente estará seguro e o futuro firme e garantido. Feliz de quem medita a palavra de Deus dia e noite, diz o Salmo 1. Ele é como a árvore plantada na beira d'água. Vai dar fruto no tempo certo. Aprendamos a buscar o nosso auxílio onde ele existe. Não busquemos auxílio onde não existe. Não me invocam do fundo do seu coração, mas se lamentam nos seus leitos. Laceram-se pelo trigo e pelo vinho. Revoltam-se contra mim. Eu os adverti, fortifiquei os seus braços, mas eles meditam mal contra mim. Não é para o Altíssimo que eles se voltam. São como um arco desarmado. Seus chefes cairão pela espada, e em punição da sua língua, rir-se-á deles na terra do Egito. Infeliz daquele que se desvia do Senhor e passam a acreditar naquilo que não está nada nesta vida. Laceram-se pelo trigo. E havia costume entre os agricultores que, para obter uma boa colheita, pediam a Deus. E pedindo a Deus, o que faziam? Pegavam a faca e cortavam a pele, para que escorresse sangue, dizendo assim: eu derramo meu sangue diante de Deus, pedindo que Ele me atenda. E Deus responde aquilo que ouvimos no capítulo 6. Eu não pedi este sacrifício, eu pedi amor, misericórdia, conhecimento de Deus. Aí sim. Continuando a denúncia e o chamado, capítulo 8.
a boca a trombeta. O inimigo precipita-se como uma águia sobre a casa do Senhor, porque violaram a minha aliança e transgrediram a minha lei. Clamam a mim, meu Deus. Nós te conhecemos, Israel. Israel rejeitou o bem e o inimigo o persegue. Clamam, mas é vazio o clamor, não vem do coração. Por isso toquem alto a trombeta. Este povo é chamado a mudança de vida. E se não mudaram, o que acontecerá? Como águia veio o inimigo sobre Israel. E de fato veio. E pouco depois, Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade e leva o povo escravo. Feliz teria sido este povo se escutasse a voz do Senhor e nele confiasse. Felizes somos nós se escutarmos a voz do Senhor. Não quer dizer que não vamos sofrer. O sofrimento faz parte desta caminhada. Quer dizer que, enxergando bem de longe, vemos a salvação que Deus nos promete e essa ninguém tira de nós. Total segurança no coração e confiança naquele que nos ama. Constituíram reis sem a minha aprovação, chefes sem o meu conhecimento, fizeram para si ídolos da sua prata e do seu ouro, para a sua própria perdição. Rejeito o teu bezerro de ouro, Samaria. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando não poderão eles purificar-se? Porque esse bezerro é obra de Israel. Foi um artista que o fez. Ele não é um Deus. Será despedaçado o bezerro de Samaria. Confiar na obra das mãos, esquecer-se de Deus. E não poderíamos nós fazer assim? O que Deus pede de um pai e de uma mãe de família? Que eduquem os seus filhos, para que esses filhos se apeguem àquilo que verdadeiramente é bom e não se desviem naquilo que não presta. Quantos pais se laceram verdadeiramente, pensando em deixar para os filhos algum bem material e não dão a educação necessária. Infeliz da cidade, cujos governantes esquecem-se do fundamento principal da educação. A educação voltada para o desenvolvimento da pessoa, para que cada um chegue à autonomia da vida, pense por si e descubra o seu ideal, valorizando o trabalho. Porém, quantas pessoas se desviam numa educação falsa, pensando nas coisas, e aí unicamente nos recursos materiais, quando a educação não é recurso material, embora eles sejam úteis. Mas a educação verdadeiramente é a formação do ser humano para a sua maturidade. Infeliz a nação que se desvia nisto e que pensa em números, aprovação automática, para que o número seja elevado. Não, o número não interessa, interessa que todos aprendam. Claro, quanto mais melhor, mas não é o número que interessa, é a verdadeira educação. E assim a saúde. Infeliz da pessoa que acha que vai driblar a contaminação e se sente forte, atlético, e sai na cidade sem máscara.
além de se prejudicar, prejudica os outros? Confiam no quê? Na própria força? Não confiemos na nossa força, confiemos no Senhor. Ele vem em nosso socorro e abre para nós as portas da sua vida. Enxerguemos bem, é a isto que o Senhor nos chama. Visto que semearam ventos, colherão tempestades. Não terão sequer uma espiga, e o grão não dará farinha. Mesmo que desse, seria comida por os estrangeiros. Israel foi devorado. Eles que se tornaram como um objeto sem valor entre as nações, porque fizeram aliança com a Samaria. E notem bem esta palavra. O jumento montês anda sozinho, mas Efraim assalaria aliados. O jumento montês vai sozinho pelos montes, mas Israel é capaz de buscar companhia no Egito, que nunca ajudou ninguém. Como pode se desviar desta maneira? E nós, que ao invés de buscarmos o Senhor seguros, porque o Senhor nos dá a sua vida, nos perdemos buscando aquilo que não nos concede bem nenhum. Abramos os olhos e enxerguemos bem. Pois não? É como aquelas pessoas que não confiam que Deus vai cuidar, que Deus providencia o necessário e procura traficante, procura outros modos, como se eles pudessem ajudar, porque não ajudam ninguém. Sim. Aplicando esta palavra, como é possível que alguém, no meio da sua dureza e da sua pobreza, busque auxílio num traficante? Como é possível buscar auxílio naquele que só quer destruição e morte? Não nos enganemos. Podemos buscar o auxílio do Senhor, viver a nossa vida em caminho estreito, mas com a certeza de que a largueza da salvação está diante de nós. Mais nenhuma pergunta? Vamos lá. Efraim multiplicou os altares, e seus altares só lhe serviram para pecar. Mesmo que eu lhe escreva todos os preceitos da minha lei, ele a estimará como lei estrangeira. Oferecem vítimas em sacrifício, comem suas carnes, mas o Senhor não se compraz nelas. Doravante, ele se lembrará das iniquidades deles, punirá os seus pecados, voltarão para o Egito. Israel esqueceu-se do Criador, construiu palácios para si, Judá multiplicou as praças fortes. Mas vou pôr fogo nas suas cidades, e ele consumirá os edifícios. E de fato, Nabucodonosor queimou Jerusalém, para que Israel se lembrasse. Por que foram buscar onde não havia o auxílio? Não teria sido melhor fazer um acordo com o rei da Babilônia? Pagar até um tributo? Afinal, não há rei que dure. E tudo isso teria passado. Mas não. Confiaram no auxílio estrangeiro e não conseguiram vencer, muito pelo contrário, aprenderam uma duríssima lição. E assim seremos nós. Toda vez que não confiamos no Senhor e pomos a nossa esperança nestas coisas que não valem nada, o ouro se torna lata. E lembremos-nos bem, no caixão não tem gaveta. Quer dizer, os antigos diziam assim: ninguém pode levar nada daqui, mesmo que quisesse. Seria alegria para aqueles que assaltam os túmulos, encontrando, quem sabe, algum bem precioso. Mas nestas coisas
não podemos colocar a nossa esperança. Usemos de tudo. As coisas estão aí para serem usadas. E o melhor uso é sempre a caridade. Porque Santo Agostinho vai nos dizer assim: nada podemos levar daqui, a não ser aquilo que vai ser levado no lombo do próximo. Quem ajuda o irmão há de construir uma riqueza lá no alto. Capítulo 9. Não te alegres, Israel. Não exulte como os pagãos, porque te prostituíste, afastando-te do teu Deus. Amaste o salário impuro em todas as eras de trigo. A eira e o lagar não os alimentarão, o vinho lhes faltará. Não ficarão na terra do Senhor. Os de Efraim voltarão para o Egito. Comerão na Assíria alimentos impuros. Já não farão ao Senhor libações de vinho e nem oferecerão sacrifícios em sua honra. Seu pão será como um pão de luto. Todos os que dele comerem se contaminarão. Essa refeição é para os seus apetites e não para ser apresentada na casa do Senhor. E o que fareis no dia da solenidade? No dia da festa consagrada ao Senhor? Eles que partem de uma terra devastada, o Egito os acolherá, Mênfis os sepultará, e suas luxuosas residências serão cobertas de urtigas, abrolhos invadirão suas tendas. Eis que chegam os dias do castigo, chegam os dias da justiça. Israel exclama: o profeta está louco. O homem inspirado delira. A enormidade do seu pecado junta-se à da sua perseguição. Efraim, povo do meu Deus, espreita o profeta, ama-lhe ciladas em todos os caminhos e persegue-o até na casa do seu Deus. De novo a prostituição, lembrando a idolatria. O que fizeram? Trocaram a festa, o pão puro oferecido diante de Deus, a bênção do Senhor, pela escravidão que vão provar. E aquilo que é repugnante, os alimentos impuros. Muitos alimentos são repugnantes para nós. Deus já nos anunciou no Evangelho, quando Jesus diz que todos os alimentos são puros. Mas ainda assim, muita coisa nos causa repugnância, porque não temos costume. Quem de nós, nesta nossa falta de costume, comeríamos caramujos? Para nós é repugnante. Mas para o povo judeu, comer carne de porco era repugnante. E na Babilônia tiveram que comer carne de porco. Quer dizer, trocaram o que era puro pelo impuro. Nós fazemos isto quando abandonamos o caminho que a palavra de Deus vai nos apresentando. A convivência santa da comunidade de fé, irmãos que creem em Deus, e que abandonamos o caminho de fidelidade na vida de família e confiamos naquilo que não pode trazer nada. Vamos acabar comendo um pão que o diabo amassou, como é ditado. Pois não caiamos nesse desvio, voltemos para Deus o nosso coração. Ele nos recompensa com a sua vida. Estão profundamente corrompidos, como no tempo de Gabá. Deus se lembrará de suas faltas e punirá os seus pecados.
Encontrei Israel como cachos de uva no deserto. Vi vossos pais como os primeiros frutos da figueira. Porém, chegados a Belfegor, consagraram-se a um objeto infame. Tornaram-se tão abomináveis como as coisas que amavam. Nesse trecho, referência a uma porção de coisas. A referência a Gabá lembra o que aconteceu de infame naquele lugar. Um casal jovem, a esposa esperando o primeiro filho. O rapaz pensou, um parente meu que mora distante tem uma dívida comigo. Eu vou lá buscar o que ele me deve. E naquele tempo as dívidas eram pagas. E atravessou esta região de um povo corrompido. Chegou lá, a esposa adiantada na gravidez. Então ele procurou uma hospedagem e disse ao dono da hospedagem: acolhe a minha esposa entre os teus filhos, até que eu volte e eu pago o que devo. E o homem aceitou. Enquanto ele foi cobrar a dívida, homens daquela região vieram bater na casa dessa hospedaria e disseram: dá-nos essa mulher que está aí, porque queremos ter relações com ela. E o homem disse: jamais. Hóspede é sagrado. Prejudique minhas filhas, mas não minha hóspede. Mas eles não quiseram ouvir, fizeram violência, pegaram aquela mulher, violentaram e deixaram morta na porta da casa. Morta com o seu filho morto no seu ventre. Horas. Chega de volta aquele homem e diz: agora o que eu faço diante dessa infâmia? Foi em cada tribo de Israel. Primeiro pegou o corpo da sua esposa, dividiu em 12 pedaços e deixou em cada tribo dizendo: olha o que aconteceu com este povo corrompido. E formou-se um exército e vieram e liquidaram aqueles homens. E Deus está dizendo pelo profeta: lembrem-se disto, corrompidos. E eu não posso fazer o mesmo hoje? Palavra severa dirigida a nós. E esta figura tão bonita, logo em seguida: eu encontrei este povo como um cacho de uva no deserto, como o primeiro fruto da figueira. Quem já não fez uma experiência como esta? Principalmente em tempos um pouco passados. Quando a gente andava pelo sítio e se deparava com uma goiabeira. A gente com fome. Nem era tempo de goiaba. Mas sempre tinha um fruto ou outro fora de época. E encontrávamos lá no meio da folhagem, que alegria, porque matava a nossa fome. Olha com que Deus nos compara. Eu encontrei este povo como se acha um fruto maduro em dia de fome. É um povo que eu amo, no qual eu me alegro, que me causa ternura no coração. Que este povo se volte para mim, pois eu declaro assim o meu amor. A glória de Efraim desaparecerá como uma ave. Não haverá mais nascimento, nem gravidez, nem sequer concepção. E mesmo os filhos que conseguirem criar, eu os privarei deles antes que se tornem homens. Ai deles quando eu os abandonar. Efraim, pelo que vi, persegue a mãe de seus filhos. Efraim vai levar os seus filhos
ao que lhes há de tirar a vida. Dai-lhes, Senhor, que lhes dareis. Dai-lhes entranhas que abortem e seios secos. Palavra tão grave. Quer dizer, este povo cresce e se esquece de que eu os torno fecundos. Plantam e colhem e se esquecem que eu é que concedo tamanha prosperidade. Vão conhecer no exílio, na escravidão, um tempo em que os seus filhos serão tirados porque são escravos. Toda a sua maldade aparece como em Gálgala. Foi ali que lhes concebi aversão por causa de suas más ações. Expulsá-los-ei da minha casa, vou retirar-lhes o meu amor. Todos os seus chefes são rebeldes. Efraim foi decepado, sua raiz secou. Não mais dará fruto, e mesmo que lhe nasçam filhos, exterminarei o fruto querido de suas entranhas. Meu Deus os rejeitará, porque não o atenderam. Andarão errantes sobre as nações, entre as nações. Voltem o seu coração para mim, é o que chama o Senhor nestas palavras. Alguma pergunta? Não. Capítulo 10. Israel era uma vinha frondosa e que dava muitos frutos. Porém, quanto mais frutos, mais multiplicava seus altares. Quanto mais prosperou a terra, mais ricas estelas ele construiu. Hipócrita é o seu coração, vai receber o devido castigo. Ele mesmo vai derrubar os altares, quebrar as estelas. E dizem com efeito, não temos rei, porque não tememos o Senhor, o que nos fará o rei? Proferem discursos vãos, juram falso, quando concluem as suas alianças. E os processos brotam como erva venenosa nos sulcos. Quanto mais prosperidade, mais se afastaram de Deus. E não é uma palavra para nós? Às vezes nós nos esquecemos que nós conhecemos prosperidade. Quem não há de se lembrar de um tempo nem tão distante de nós, quando uma pessoa, se quisesse água, tinha que ir ao poço, tirar a água, colocar numa lata ou numa vasilha e baldeá-la para sua casa. Muitos ainda conhecem essa dureza. Quando precisavam lavar a sua roupa, tinham que procurar um riacho e ali lavá-la numa tábua e depois estendê-la no sol. Quando de fato tinha-se que fazer a comida e processar os alimentos, pão, farinha, etc. E hoje, as coisas tão prontamente estão diante de nós, embora custem, mas não custavam aquela dureza. Hoje uma pessoa é capaz de ir no mercado e encontra tudo o que deseja e se esquece de reconhecer que o Senhor é que nos agracia com este bem. E é possível lavar a nossa roupa numa máquina? E na nossa cozinha as coisas estão próximas uma das outras? E assim, nem muito esforço? Como se esquecer que o Senhor nos abençoa? Israel se esqueceu e o que Deus lhe diz? Vão conhecer a dureza da escravidão. Palavras insistentes, sem dúvida nenhuma. Mas insistente porque nós precisamos de tal insistência, para que não nos esqueçamos do que Deus nos concede.
Os habitantes da Samaria tremerão por causa do bezerro de Bet-Avém. E seu povo toma luto por ele, e o bando dos seus sacerdotes lamenta-se por causa deles, temendo que a sua riqueza lhe seja tirada. Também ele será levado para a Síria, para ser oferecido em homenagem ao grande rei, e a confusão apoderar-se-á de Efraim, e Israel se envergonhará do seu ídolo. Samaria está aniquilada, seu rei é como espuma à tona d'água. Serão destruídos os lugares de Bet-Avém, e o pecado de Israel, espinhos e abrolhos, crescerão nos seus altares, e dirão então as montanhas, cobri-nos, e as colinas, caí sobre nós. Palavras que Jesus cita no Evangelho. Muito bem. Ouvimos de novo. Se não mudarmos a nossa vida, virá para nós um arrependimento que não é nem sequer agradável a Deus. Mudemos agora a nossa vida. Peçamos que o Senhor nos conceda conversão. Nem o ídolo tome lugar no nosso coração. Nada disso. Só em Deus confiamos. Eu só confio no Senhor. É assim que cantamos muitas vezes. E que de fato isso seja sincero. Confiemos no Senhor que nos ama. Desde os dias de Gabá, tens pecado, Israel. Ali se revoltaram contra mim. Não os atingirá em Gabá a guerra contra os maus? Virei castigá-los. Os povos se unirão contra eles, porque devem ser punidos pelo seu duplo crime. Efraim é uma novilha bem tratada, que gosta de calcar a ira, mas porei a canga no seu pescoço. Atrelarei Efraim, Judá lavrará, Jacó puxará o arado. Essa é a descrição da escravidão. Bem tratados eram todos eles, e vão se tornar escravos. Semeai na justiça, colhereis bondade em proporção. Que expressão mais linda! Semeai na justiça. Não permitamos a corrupção na nossa vida. Que justiça há de ser esta? Que nós não nos iludamos e não buscamos aquilo que não nos pertence e que não pode fazer bem à nossa vida. Ofereçamos na nossa família o melhor de nós, isso é justo. Ofereçamos na comunidade um testemunho bom, isso é justo. Vivamos na sociedade com retidão, não aplaudamos o que é corrupto, o que tira dos outros aquilo que não é seu e nem pode ser. Voltemos o coração para Deus. O padre ali atrás fala que Efraim plantou tempestade e vai colher. Sim. Não, plantou vento e vai colher tempestade. Sim. Aqui fala semear na justiça e colher na bondade. O comentário é este. O outro ditado citado, semearam ventos, onde colher tempestades. Do mesmo modo, semeie justiça, e hão de colher a abundância, porque isto Deus nos garante e promete. Semeemos no decorrer da nossa vida o que é justo e bom, e cheguemos longe. Não nos percamos com estas coisinhas pequenas. Não abandonemos o Senhor por elas. E o Senhor nos garante uma colheita lá no alto. Não. O justo, diz o Salmo, florescerá como a palmeira. Como? O justo aqui
É como a palmeira, um tronco áspero perto da terra, mas lá em cima uma frondosa árvore, maravilhosa, porque as palmeiras são lindas. E aí o justo floresce assim, enquanto caminha aqui, pena as asperezas desta vida. Mas ele tem confiança em Deus. Logo mais lá em cima, há de manifestar tudo o que Deus lhe reservou na sua promessa pelo seu bem. Versículo 12. Lavrai novas terras. É tempo de buscar o Senhor, até que venha espalhar justiça sobre vós. Cultivastes o mal, colhestes o pecado, comestes o fruto da mentira, confiastes em vossa política e no grande número de vossos soldados. O tumulto da guerra vai elevar-se em tuas cidades, todas as tuas fortalezas vão ser destruídas, assim como Salmã destruiu a dinastia de Jeroboão, no dia do combate em que sua mãe foi esmagada com os filhos. Assim sereis tratada, Betel, por causa da vossa maldade. Desde a aurora desaparecerá o rei de Israel. Ouçamos o que o Senhor nos chama a viver, e Ele abre para nós as portas da esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.